Então, bom dia a todos mais uma vez. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à resolução das equações diferenciais de segunda ordem, tá? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as EDOs de segunda ordem, só que resolvendo a parte homogênea. E aí, verificamos algumas metodologias de resolução. Redução de ordem, coeficientes constantes. Identificamos, por exemplo, olha, se eu tiver uma equação diferencial que é do tipo Euler-Cauchy, se é do tipo EDO de Bessel, eu tenho as formas de solução já avaliadas por outras pessoas, tá? Então, isso facilita a identificação e a determinação das soluções da parte homogênea. Aquelas equações, elas não são as únicas, tá? Existem aí inúmeras classes de equações diferenciais de segunda ordem com propostas de solução. Então, eu tenho a EDO de Hermite, a EDO de Laguerre, dentre outras aí, que podem ser também identificadas. Então, como nós focamos as nossas atenções, as resoluções das EDO de segunda ordem da parte homogênea, na aula de hoje, a gente vai avaliar a parte não homogênea, tá? Então, um dos métodos que podem ser utilizados para determinar a solução da parte não homogênea da equação diferencial é o método dos coeficientes indeterminados, que é também conhecido como o método dos coeficientes a determinar, né? Às vezes, o nome, a nomenclatura, coeficientes indeterminados, pode gerar aí uma dúvida, né? Será que esses coeficientes eles não podem ser determinados? Na verdade, eles podem, né? E eles serão. Por isso, que talvez o nome mais adequado aqui seria método dos coeficientes a determinar. E aí, o método dos coeficientes a determinar é justamente encontrar a nossa solução particular. Então, veja, na aula passada, nós avaliamos métodos para determinar a solução complementar. Na aula de hoje, nós vamos avaliar alguns métodos, né? Na verdade, o método dos coeficientes determinados para avaliar a solução particular. E aí, quando eu estou falando de determinar a solução particular, isso quer dizer que a minha EDO ela é não homogênea. Eu vou ter aquela parte não homogênea, eu vou ter uma não homogeneidade na equação diferencial. Tanto aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a minha equação diferencial e próxima à minha equação diferencial, eu tenho a parte não homogênea. Aí, antes da gente começar a resolver equações diferenciais, eu queria saber de vocês. O que significa fisicamente essa parte não homogênea? Como é que eu tenho um problema e no meio do meu problema, seja, por exemplo, a modelagem de um reator, seja a transferência de calor, seja a transferência de massa, por que essa parte não homogênea ela aparece? O que é que ela significa para vocês? Não ser uma ação externa esperada? Uma ação externa, o quê? Ao que a gente espera que aconteça? Tá. Essa ação externa, eu até concordo com você. Agora, que espera que aconteça, não sei se é exatamente isto. Mas você está no caminho certo, Matheus. Quando eu falo da parte não homogênea, ela está ligada a uma perturbação que o meu sistema está ocorrendo. Então, trazendo aí para os fenômenos de transporte 2, por exemplo, transferência de calor. Quando vocês estiverem estudando essa disciplina, e alguns já estão estudando, vocês vão ver que eu tenho, por exemplo, a lei de Fourier, que avalia a transferência de calor. E essa lei de Fourier, ela acaba culminando aí em uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Só que se eu avaliar com um pouquinho de cautela essa lei de Fourier, o balanço de energia térmica ali naquele meu sistema, eu tenho, por exemplo, um termo de geração de energia. Então, esse termo de geração de energia,
ele seria justamente a parte não homogênea do meu equacionamento matemático. Então, quando eu falar de equação diferencial não homogênea, essa não homogeneidade, ela surge devido a perturbações no sistema. Então, eu tenho o calor sendo transferido ao longo de um determinado material, só que essa transferência de calor, ela é perturbada, de certa forma, por conta da geração de energia. Ou então, se eu tenho, por exemplo, transferência de massa, se eu tenho um determinado componente no interior do reator, e esse componente ele começa a se dispersar no interior desse reator, no interior ao longo do volume, eu teria uma equação diferencial que estaria regendo esse fenômeno. Porém, possa ser que no interior deste reator, é o princípio de funcionamento do equipamento, né? Eu tenho uma reação química. Então, essa reação química ela vai perturbar o fenômeno de transferência de massa. Então, o fenômeno de transferência de massa ele vai ser alterado por conta de uma perturbação. Essa perturbação, ela aparece, matematicamente falando, através das não homogeneidades. Tá claro para vocês esse conceito? Sim. Isso eu acho que não tem nos livros, tá? Normalmente os livros são de equações diferenciais, então são estritamente matemáticos. Então eu estou tentando trazer para vocês a parte física do porquê que essas não homogeneidades elas irão se apresentar. Aí beleza. Apareceu essa não homogeneidade ao longo do meu problema na minha equação diferencial. Como é que eu posso resolver essa não homogeneidade? E aí os coeficientes indeterminados, ele surge como uma alternativa simples para encontrar essa solução particular, esse YP. Então, eu tento identificar da seguinte forma. Se eu estou promovendo uma perturbação no meu sistema, esse sistema, ele tenderá a reagir, e olha que eu estou utilizando a palavra de tendência, tá? Não é necessariamente igual, mas há uma probabilidade elevada de reagir conforme a perturbação. Então, neste caso, por exemplo, se eu estou promovendo uma perturbação do tipo polinômio, aqui está um polinômio do segundo grau, é esperado que o meu sistema responda utilizando um polinômio também. Então, matematicamente, ele irá responder utilizando o polinômio. A mesma coisa seria, se eu tivesse uma equação exponencial, o meu sistema ele tenderia a responder exponencialmente. Então, talvez a exponencial fique até mais claro para vocês. Imagine o seguinte, eu tenho um fenômeno de transferência de calor e a parte não homogênea é uma elevação de temperatura, uma geração de energia que vai elevar a temperatura exponencialmente. Então, se eu estou fornecendo calor de forma exponencial, cada vez mais calor ao longo da posição, por exemplo, vocês concordam que o sistema também irá responder dessa forma? Se eu estou promovendo, gerando mais calor, ele vai responder com maior fluxo de calor também, com maiores temperaturas em cada ponto. Não é isso? Vocês concordam? Ou se não entendeu, pode falar, tá, gente? Para a gente discutir aqui, para ficar claro essas não homogeneidades. E aí, vocês entenderam? Não entenderam? Pode repetir, por favor? Posso repetir. Se eu tenho um dado fenômeno, então eu peguei o fenômeno de transferência de calor porque eu acredito que seja o mais simples da gente avaliar. E neste fenômeno de transferência de calor, eu estou elevando exponencialmente, eu estou gerando calor de forma não exponencial. Então, a parte não homogênea seria uma função exponencial. Vocês conseguem enxergar que o meu sistema, ele responderá, por exemplo, elevando a temperatura de forma exponencial também? Se cada vez eu estou inserindo mais calor, a temperatura do sistema tende a se elevar, não é?
Sim, não. Sim. Sim, professor. Então, eu espero que, se eu estiver fornecendo uma perturbação exponencial, a resposta a esta perturbação, ela também se dará de forma exponencial. Então, aqui nesse exemplo, está ocorrendo uma perturbação do tipo polinomial, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso falar, olha, só um segundo. Já que eu tenho uma perturbação polinomial, provavelmente a resposta será da mesma forma. Para avaliar a minha solução, eu preciso inicialmente determinar a solução complementar e depois determinar a solução particular. Determina a solução complementar e depois determina a solução particular. E já vocês vão entender o porquê da necessidade ou da importância de determinar a solução complementar inicialmente, tá? Então, primeiro passo, vou resolver a equação diferencial como se ela fosse homogênea. E aqui nós já vimos na aula passada que essa equação diferencial, como é que eu posso determinar essas soluções aqui? A solução complementar. Considerando ela como se fosse uma equação quadrática e tirando os termos e aí montando. Então, avalio a equação característica, não é? M ao quadrado, 4m, menos 2 igual a zero. A partir da determinação da equação característica, avalio quanto vale M1 e avalio quanto vale M2. Encontro as raízes da equação característica. De posse disto, consigo então determinar a minha solução complementar. Não se esqueçam das constantes, tá? C1 e C2. Até aqui alguém está apresentando dificuldade, não entendeu algum passo, quer que eu resolva de forma mais detalhada? Ok. Tá ok. Então, metade do meu problema já está resolvido. Basta agora utilizar o método dos coeficientes indeterminados. Então, eu vou falar, segundo passo, determinar o YP. Então, como a minha parte não homogênea ela é do tipo polinomial, eu acredito que o YP também seja um polinômio. E é aqui que entra o título aqui do nosso método, coeficientes indeterminados ou coeficientes a determinar. Eu vou falar que é um polinômio, porém eu não conheço os termos que acompanham a este polinômio. E eu preciso encontrar quais são esses coeficientes, A, B e C. Então, vou pegar meu polinômio e preciso substituir esse polinômio na minha equação diferencial aqui. Então, eu tenho YP, tenho a derivada de YP, a derivada primeira e a derivada segunda, já que eu estou trabalhando com a equação diferencial de segunda ordem. Então, YP, Y'P, Y duas linhas P. Tudo bem até aqui? Sim. Vou pegar, então, essas expressões e substituir na minha equação diferencial, tá? Fiz as substituições aqui. Y duas linhas, tá vendo? Y', tá aqui, ó. E Y normal. Quando eu faço isso, eu vou igualar com a parte não homogênea. Ao igualar, então, só apliquei a distributiva aqui, tá? Vou reorganizar, deixar tudo que tem x ao quadrado junto, tudo que tem x e o que não tem x para conseguir comparar com os termos não homogêneos. Então, eu consigo verificar, olha, x ao quadrado aparece do lado esquerdo sendo multiplicado por menos 2a. E aqui do lado direito eu tenho 2x ao quadrado. Logo, é uma igualdade direta. Menos 2a é igual a 2. Mesma coisa com o termo que acompanha o x. 8a menos 2b está multiplicando o x do lado esquerdo. Verifico, quem é que está multiplicando o x do lado direito? Menos 3. Então, eu faço 8a menos 2b
é igual a menos 3. E depois 2a mais 4b menos 2c igual a 6, que é o termo que não tem nem x e nem x ao quadrado multiplicando. Então, métodos coeficientes indeterminados é basicamente encontrar estes parâmetros aqui. Então, no nosso caso, ficou menos 2a igual a 2, 8a menos 2b igual a menos 3, 2a mais 4b menos 2c igual a 6. E aí eu consigo determinar as minhas constantes, consigo determinar quem é o YP e consigo determinar a minha solução geral. A minha solução geral é a combinação da solução complementar com a solução particular. Então, está aqui a minha solução geral. Aí, observem. Eu ainda não consegui determinar quem é C1 e quem é C2, porque C1 e C2 dependem das condições iniciais ou das condições de contorno. Eu só posso determinar o C1 e o C2 após encontrar a solução geral, após encontrar a soma de YC com YP. Cuidado para não determinar C1 e C2 antes do momento correto, tá? C1 e C2 só podem ser determinados após a determinação da solução geral. Dúvidas até aqui, gente? Por que a solução particular não precisa de nenhuma constante? Porque a solução particular não precisa de nenhuma constante? Porque as constantes elas só aparecem devido às integrações, né? E aqui você não fez nenhuma integração para determinar o YP. Essas constantes Certo. elas aparecem por conta das integrações. Tranquilo? Tranquilo. Alguém possui alguma dúvida? Então tá. Então, vamos aqui verificar duas situações bem simplesinhas, tá? Só para a gente treinar um pouco. A primeira situação, deixa eu trazer vocês aqui para o MathType, tá? A primeira situação eu tenho aqui 3y duas linhas, mais y linha, menos 2y igual a 2 cosseno x. 2 cosseno de x. Aí, olhando para essa expressão, quem seria a minha solução particular? YP. Uma combinação de seno e cosseno? Beleza, uma combinação de seno e cosseno. Aí, antes, eu concordo com você, Matheus. Só que antes eu vou testar aqui, por exemplo, se eu falasse, olha, eu acho que uma constante qualquer vezes o cosseno de x poderia ser a minha solução particular. Então, se a gente utilizar a ideia que acabamos de verificar, se eu tenho uma perturbação cosseno, eu posso ter uma resposta também cosseno. Concordam até aqui? Tudo bem? Ok. No momento em que eu faço isso, quem é o y' P? Quem é o y duas linhas P? E aí, quem é? A derivada... Pensei que era uma pergunta retórica. Menos a seno x e menos a cosseno x. Menos a cosseno x. Aqui, duas linhas.
Eu vou tentar substituir essas expressões na minha equação diferencial para verificar o que acontece, tá? Igual fizemos anteriormente. Então, eu tenho a minha equação diferencial. Eu vou colocar aqui entre colchetes, tá? Para ficar claro onde iremos substituir. O local da substituição. Então, vou repetir aqui. Tá? Derivada segunda. Derivada primeira. E o termo sem derivação. No momento que eu faço isso, eu tenho menos 3a cosseno x com menos 2a aqui cosseno x, né? Então, vai aparecer menos 5a cosseno x. É isso mesmo, gente? Concordam comigo? Ou eu estou fazendo sozinho? Sim. Menos a seno x igual a isso daqui. Ok. Aí observe o seguinte. Nesta expressão, eu tenho, por exemplo, o valor, eu tenho seno do lado direito? Não. Não tenho. Não tenho, então, seno do lado direito. Então, para que o seno desapareça desse lado esquerdo, o A precisa ser igual a quanto? 0. A precisa ser igual a 0. Se A é igual a 0, quanto vale YP? 0. 0. Então, quer dizer, eu tenho uma não homogeneidade e eu estou promovendo uma perturbação no meu sistema. E como resposta, nós estamos encontrando, olha, o seu sistema ele não está respondendo. Ele está dizendo que a resposta à perturbação, a solução particular, é igual a 0. Isso é coerente? Não. Não. Então, Matheus, o que você falou no início é justamente isso daí, tá? Que você comentou que acha, ou que deveria utilizar, como forma de solução do YP, o seno mais o cosseno. É por conta deste detalhe que quando trabalhamos com soluções, a parte não homogênea da equação diferencial for uma função trigonométrica seno ou cosseno, a sua solução particular ela não será avaliada apenas em função ou apenas do cosseno ou apenas do seno. Ela vai ser avaliada como a soma dos dois. Então, eu preciso identificar que, ao utilizar uma função trigonométrica como não homogeneidade, o YP, ou a forma da solução particular, será formada por A cosseno x mais B seno x. Tá claro até aqui para vocês? Sim. Isso serve também para a parte hiperbólica, seno e cosseno hiperbólico. Seno e cosseno hiperbólico vai servir também, mas por outro motivo. Quando você fala em seno e cosseno hiperbólico, essas funções significam o quê? São funções de combinações de exponenciais. Perfeito. Então, se você conhecer as propriedades de exponenciais, que a gente vai ver daqui a pouco, você pode pegar e transcender isso para senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. Entendeu? Acredito que sim. Vamos ver quando aparecer. Quando tem tangente ou cotangente, é algo parecido ou não? Não. A gente vai ver que
a limitação do método de coeficientes indeterminados, ou coeficientes a determinar, é justamente em relação ou em função da parte não homogênea. Quando a parte não homogênea começa a aparecer funções logarítmicas, funções tangenciais ou funções mais complexas, sendo do ln, sendo da tangente e assim sucessivamente, a gente começa a ter uma complexidade muito grande em avaliar essas constantes. E aí é preferível utilizar outros métodos mais adequados para esse tipo de problema. Então é por isso que a gente avalia mais de um método, que é para, na hora que o problema surgir, vocês tenham a ciência, tenham a capacidade de escolher qual é o método mais adequado. E é isso que normalmente na avaliação vocês pecam muito, tá? A escolha do caminho errado para resolver um problema. Às vezes, por um método é 5 minutos de resolução e por outro vai gastar aí as 3 horas de prova. Cuidado. Até aqui alguma dúvida, gente? Como é que estamos? Tá ok. Então, vou acreditar em vocês, tá? Outra equação diferencial que eu gostaria que a gente identificasse. Eu tenho y, duas linhas, menos 4y', igual a 5 exponencial de 2x. Aí, por exemplo, quando eu tenho uma equação diferencial desse tipo, eu tenho que ela tem uma não homogeneidade do tipo exponencial. Se eu tenho uma não homogeneidade do tipo exponencial, eu espero que a resposta a esta não homogeneidade seja também exponencial. Então, vou tentar dizer que o yp, já já vocês vão entender, tá? É igual a exponencial de 2x. Então, já já vocês vão entender por que eu estou falando desse 2x aqui, tá? Então, eu tenho a minha equação diferencial e acho que a resposta a essa equação diferencial será desta forma. Então, eu preciso determinar quem é o y' P, e aí eu vou querer a ajuda de vocês. E quem é o y duas linhas P. Então, quem é esse y' P e quem é esse y duas linhas P? Deixa eu pegar daqui. 2A vezes óleo vezes... Oxi. 2A vezes óleo elevado a 2x e 4A vezes óleo elevado a 2x. Ok. Então, derivei. Deixa eu só tirar esse linha aqui. Acho que vai ficar melhor. Isso. Fica bem melhor. Então, eu vou pegar minha equação diferencial. Vou substituir aqui, tá? Acho que fica bem, vai ficar mais didático para vocês compreenderem o que a gente está fazendo aqui. Tá aqui meu probleminha. Cadê a equação diferencial? Deixa eu só dividir aqui, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer a substituição. Vou repetir aqui, tá? Só para a gente substituir passo a passo. Então, eu tenho 4. Quando eu faço essa substituição, o que é que sobrou aqui do lado esquerdo? 0. Então, 0 é igual a 5 exponencial de 2x. Isso é verdadeiro? Não. 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 Por que que deu errado aqui? Porque a gente tá... É meio que eles são linearmente dependentes. A solução que a gente propôs e
e o que a gente quer obter? Tem a ver com linearmente dependente, mas tem algo que a gente não fez ainda, que era o primeiro passo lá nos slides. Qual era o primeiro passo? Não seria avaliar essa equação diferencial como se ela fosse homogênea? A solução complementar? Sim. Então, se eu tenho essa equação diferencial, qual é a equação, a solução complementar aqui? Quem é o YC? É C1 vezes óleo elevado a 2x mais C2 vezes óleo elevado a menos 2x. Todos concordam? Pessoal, vocês concordam com isso que o Matheus falou? Então, observe o seguinte. É isso mesmo, viu, Matheus? Eu tenho aqui exponencial de 2x e exponencial de menos 2x. Veja que no momento em que propusemos a solução da parte particular, a solução particular, eu falei que yp é igual a A exponencial de 2x. Só que exponencial de 2x, ele já aparece aqui na solução complementar. Então, este termo e este termo daqui, eles são linearmente dependentes, né? São LD. Então, eu não posso ter termos linearmente dependentes na minha solução. Então, no momento em que esse tipo de coisa ocorre, apareceu aqui o zero justamente porque exponencial de 2x era a solução da minha equação diferencial homogênea. Por isso, a necessidade de inicialmente determinarmos quem é a solução complementar, para evitar que isto ocorra. E aí, como metodologia de resolução para encontrar o YP, nós pegamos a solução particular e avaliamos a multiplicação dela por x elevado a n. E quem é este n? É o menor número inteiro onde eu posso transformar YP e YC, os termos de YC, em LI. Ou seja, se eu tenho aqui exponencial de 2x e exponencial de menos 2x, como é que eu posso transformar este termo e este termo em LI? X elevado a n, sendo que n seria, neste caso, igual a x. Aí eu vou pegar um exemplo aleatório aqui, tá? Se eu tivesse o seguinte caso, eu tenho C1, x elevado a 2x, e aqui seria 2. Eu não poderia utilizar o YP, porque o YP exponencial de 2x, ele é linearmente dependente com essa parte. Eu não poderia multiplicar por x apenas, porque se eu multiplicasse por x, ficaria linearmente dependente com este termo daqui. Então, quem seria n? O menor número inteiro em que o YP seria linearmente independente das soluções complementares. Então, seria o x ao quadrado aqui. Vocês conseguiram compreender esses pontos? Sim. Ok. Vamos lá. Então, atenção nesses momentos aí, tá? Enquanto nós estamos trabalhando
com o método dos coeficientes indeterminados, a gente vai se deparar com diferentes formas de não homogeneidades. E aí, os livros eles já trazem algumas ideias aí, algumas propostas de solução. Então, se eu tiver aqui a não homogeneidade, tá? E aqui seria a proposta de solução particular, o YP. Então, se a minha parte não homogênea for uma constante, como proposta de solução, eu posso avaliar que o YP também seria uma constante. Se minha parte não homogênea for um polinômio de primeiro grau, a não homogeneidade também seria um polinômio de primeiro grau. Cuidado, tá? Aqui o A e B são minúsculos, aqui o A e o B são maiúsculos. Então, não são equivalentes, tá? Pode até ser que esse Azinho fique igual ao Azão aqui, mas isso não é uma regra, tá bom? A gente precisa substituir e contabilizar, igual fizemos no caso anterior. Então, veja que no caso do seno, apareceu aqui A seno de bx mais C cosseno de dx. Cosseno, eu tenho que avaliar o seno e o cosseno. Polinômios, tá aqui, o polinômio de mesmo grau, exponenciais e assim sucessivamente. Então, veja que a avaliação dos coeficientes a determinar, ela é feita de uma forma muito simples. Eu não tenho uma teoria complexa atrás disso. Eu só preciso identificar qual é a forma de perturbação para validar a minha resposta semelhante a esta perturbação. Alguma dúvida até aqui? Duas. Uma sobre. Que me surgiu sobre o que a gente estava falando anteriormente, da multiplicação de x elevado a n. A gente vai ter algum caso que a gente vai estudar que a gente vai, por exemplo, ter x ao de 2x ou x ao mais x ao quadrado ao de 2x para a gente ter que usar um x ao cubo ou alguma coisa assim? Sim. Iremos avaliar sim. Pode falar. Aí, nesses casos, a gente precisaria multiplicar por x ao cubo mesmo, ou a gente poderia usar, por exemplo, um a vezes óleo de 2x normal? Repete para mim, por favor, sua pergunta. Por exemplo, se a gente tem uma solução, eu esqueci a característica, de C1 vezes x óleo de 2x mais C2 vezes x ao quadrado óleo de 2x. Aí a solução particular da gente poderia ser A óleo de 2x em vez de ax ao cubo óleo de 2x? Eu vou digitar aqui para ficar claro para vocês digitar para mim, tá? Porque aí a gente consegue visualizar e todos visualizam conosco. Você está falando que a solução complementar YC é igual a C1x óleo de 2x. C2? C1x ao quadrado óleo de 2x. X ao quadrado de 2x. E qual é a parte não homogênea da equação diferencial? Seriam, por exemplo, 3 óleo de 2x. Alguma coisa assim. Sem o x multiplicando. Sem o x multiplicando. Então, você poderia utilizar o YP exponencial de 3x, você falou? 2x? Eu queria perguntar se eu poderia igualar a vezes óleo de 2x. Poderia. Porque nesse Então, caso, esses termos aqui não são linearmente... Este termo daqui, ele não é linearmente dependente com este termo, até o x aqui, e nem com este termo até o x ao quadrado. entendi. Então, n pode ser 0 também. O n tem que ser o número em que você altere a dependência linear. Você tem que deixar independente, né? Linearmente independente. Tá claro para você? Sim, compreendi. Obrigado.
Então, como atividade para vocês, tá? Resolver essas 4 alternativas aí, tá bom? Então, eu tenho 2 seno de 3x, depois eu tenho a combinação de um polinômio com a exponencial, x cosseno x, e depois a combinação de um polinômio com um seno com a exponencial. Aí o que acontece? Neste ponto, a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque em alguns momentos possa ser, por exemplo, aqui na letra D, aparecer um polinômio completo. E aí, no momento em que eu defino esse YP, eu vou até fazer essa daqui em separado para tentar contribuir com vocês, tá? Eu tenho uma parte não homogênea. Deixa eu trazer vocês aqui para o F-Type, tá? Essa daqui é a parte não homogênea da minha equação diferencial. Possa ser que venha à mente falar o seguinte, olha, eu acho que meu YP, ele é da forma ax ao quadrado mais, por exemplo, um b seno de 2x, já vou explicar o porquê estou fazendo isso aqui, tá? Mais um c exponencial de 6x. Então, no momento que eu tenho a minha não homogeneidade desta forma, eu tenho que tomar cuidado com a minha solução particular, a forma da solução particular. Essa solução particular, ela está sendo composta por 3 partes. Uma parte polinomial, uma parte trigonométrica e uma parte exponencial. Então, eu preciso pegar e avaliar, olha, quem é meu YP? Meu YP, na verdade, ele é formado por um YP1 mais um YP2 mais um YP3. Se eu tomar este cuidado, eu não terá erro, tá? Então, quem é meu YP1? Meu YP1, ele é formado por um polinômio do segundo grau. Só que não é um polinômio do segundo grau incompleto. Eu preciso deixar o polinômio na sua forma completa. Então, é ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui, o meu polinômio do segundo grau na sua forma completa. Quem é o YP2? Eu não tenho uma função trigonométrica, então YP2 vai ser um seno, um asseno. Vou botar um D aqui, tá? Porque eu já usei A, B e C. Um seno de px mais um F cosseno de gx. Então, eu tenho os coeficientes A, B, C, D, E, F e G para determinar até aqui. Quem é o YP3? H exponencial de ix, por exemplo. Eu vou colocar só o J aqui, porque fica mais fácil de visualizar o J do que o I, tá? Só para ajudar vocês aí. Então, veja que a minha solução particular, eu preciso avaliar, não dessa forma contracta aqui, mas o polinômio completo, as funções trigonométricas completas e a função exponencial. Aí observe o seguinte, eu coloquei aqui e exponencial de x, né, ou e exponencial de x, e g exponencial de x. E aqui dentro já aparece um 2 elevado a x. Normalmente,
esse E, ou E, ele vai ser referente ao 2. Porque o argumento do cosseno é o argumento do seno. E isso tem uma explicação física para que ocorra, tá bom? E eu vou tentar trazer para vocês agora. Ficou claro aqui que eu preciso complementar a minha solução particular? Sim. E e G tem que ser iguais ou pode ser diferentes? Podem ser diferentes. Podem ser diferentes. Depende de como a não homogeneidade está apresentada aqui no seu problema. Então, por exemplo, se eu tivesse, vou botar aqui, tá, um mais cosseno de 5x, eu teria aqui um yp4. Para avaliar justamente essa parte aqui referente ao 5px. Vou botar aqui igual a g, tá? K, L, M e N. E aí, normalmente, né, ou pelo menos na grande maioria dos casos, o L seria igual a 5, que seria igual ao N. Então, por que eu estou falando isso daqui? Porque eu acredito, ou eu estou propondo, que o E é igual a 2, o L e o N são iguais a 5. Isso aqui está relacionado a um problema físico também. Então, eu posso partir do pressuposto que eu não conheço esses coeficientes e determiná-los da forma convencional, substituindo na equação diferencial e assim sucessivamente, como eu posso pegar e utilizar de atributos físicos para interpretar esses resultados. E quais são esses atributos físicos, tá? Deixa eu trazer vocês agora aqui para o Excel. Eu tenho aqui, por exemplo, x. Eu vou digitar aqui, vou dar um A aqui também, tá? Um seno de AX. Eu vou tentar fazer um gráfico para vocês interpretarem comigo o que é que isso significa e o porquê que a gente pode avaliar aqueles termos já logo inicialmente, como um pontapé inicial. Eu vou fazer o x aqui variando de 0 a 10, por exemplo, tá? Sei lá, a 3, tá bom. O A, eu vou setar inicialmente como 1. Posso dar o zoom, sim. E aqui eu tenho, ó. Sim. Só um segundo que eu dou o zoom, tá? De AX. Vou deletar aqui para não ter problema. E vou fixar essa constante aqui, o D3, tá? Então, eu tenho x, eu tenho A, que é o coeficiente que acompanha o seno aqui. Fisicamente, esse A significa o quê? O que ele representa em um problema físico? O período? O período. Então, está relacionado à frequência com que algo ocorre, né? Já que período e frequência estão relacionados também. Então, no momento em que eu pego e ploto o gráfico, acho que foi escolher aqui, no momento em que eu pego e ploto o gráfico, é justamente esse comportamento. Tem que ir um pouquinho mais além aqui, então. Tá. Então, está aqui a minha função seno.
Esse A é justamente esse período. Então, veja, eu estou promovendo, por exemplo, uma alteração de temperatura. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o princípio de funcionamento de um controlador, por exemplo. Então, um controlador do tipo on-off. O que é que ele faz? Ele atingiu o set point, vai lá e desliga. Só que no momento que ele desliga, a temperatura do meu sistema ainda continua subindo um pouquinho. Depois começa a descer. Quando ele começa a descer, a temperatura, ele liga novamente. Só que tem um atraso em relação a essa resposta. Então, eu tenho aqui um controlador em funcionamento, tá? Esse A é justamente a frequência de acionamento desse meu controlador. Então, eu posso sair de 1 para 5, por exemplo. Então, veja que vai ficando mais rápido o controle do meu processo. Se eu tenho perturbações com frequências maiores, as respostas do meu problema, ela também se dará desta forma. Então, vou colocar aqui, tá? Algo só de critérios didáticos, tá bom? Imagine que a minha resposta fosse do tipo cosseno de AX. Cosseno deste valor vezes o X. Se eu tenho uma perturbação em azul, o meu sistema ele vai responder a esta perturbação, que é essa linha aqui laranja, tá? Então vejam que perturbei o meu sistema, ele vai lá e responde com um certo atraso. Então, normalmente é isso que a gente vai identificar. Então, se eu tenho uma frequência de perturbação, a frequência de resposta tende a ser semelhante. A mesma coisa acontece com a função exponencial. A função exponencial, o termo que acompanha o x, multiplica o x, está ligado à velocidade de alteração daquele valor. Então, se eu estou alterando um determinado valor de uma forma mais rápida, eu tenho um multiplicador de x no interior do exponencial, o meu sistema ele tende a acompanhar aquela velocidade. Então, é por isso que nós avaliamos estas constantes aqui, tá? Então, tá aí as nossas observações do porquê que esse 2 e esse 5, eles podem já ser definidos inicialmente. Luiz, eu não preciso plotar o gráfico. Se aparecer uma função seno, se aparecer uma função cosseno exponencial, eu já sei que a minha resposta ela tende a acompanhar a velocidade da função exponencial e a periodicidade da função seno e cosseno. Então, ao invés de colocar, por exemplo, y2 é igual a seno exponencial de ex, eu já posso chamar o e aqui de 2 e o g de 2 também. Nesse caso aqui, de 5 e de 5. O j aqui eu já sei que será igual a 6. Então, eu vou diminuindo o número de variáveis para determinar as constantes. E como é que eu posso determinar essas constantes? Essas constantes elas são determinadas a partir de um sistema algébrico, né? Eu vou ter A mais B igual a 2, A mais C igual a 8, e assim sucessivamente. Então, se eu reduzir o número de incógnitas, eu reduzo o número de equações e facilito os meus cálculos. Dúvidas? Não. Só uma curiosidade mesmo. O senhor disse que podia ser diferente, né? E o senhor tem um exemplo, assim, físico de um caso que sejam diferentes, os argumentos do seno e cosseno da resposta? Sim. Na elétrica, por exemplo, você tem pulsos. Só que, como esses pulsos, ainda mais se tratando de eletricidade, onde qualquer diferença de tempo promove grandes variações, normalmente o termo de atraso ele é contabilizado dentro da não homogeneidade. Então, é comum apresentar, por exemplo, seno de 2x mais um φ0, por exemplo. Mas não é muito os nossos casos, tá?
Então, é só para critérios aí de curiosidade. Então, lá na elétrica, você já deve ter visto esse tipo de coisa, não já? Eletrotécnico. Ângulo de fase, atraso e assim sucessivamente.